Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Pessoal, na aula passada nós conhecemos alguns antigos reinos e impérios africanos, como o Soninké de Gana. Hoje conheceremos o Congo, um grande reino banto. Vamos lá? Bom, para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 2 na página 174. Prontos? Nesta página vocês vão encontrar o seguinte subtítulo: Congo, um grande reino banto. O reino do Congo ele foi fundado por grupos bantos ao sul do rio Congo, né? Observe o mapinha ao lado. Eu vou assinalar em verde aqui a região de origem, né, desses grupos, dessa etnia, dos bantos, né? E eles se deslocaram ao sul do Rio Congo. Então o Rio Congo está aqui, né? Nessa região em vermelho é a região do antigo império, né? Do antigo reino do Congo, ok? E a localização, né? O território ocupado por eles, né? Com a expansão dos bantos, é toda essa área em, né, amarelo, ok? Bom, ali, nessa região, então, ao sul do Rio Congo, eles criaram aldeias que, quando agrupadas, deram origem a tribos. Por volta do século XVI, essas tribos se uniram, tá? Sob uma única liderança político-religiosa. Então, ele tinha função, né, de liderança política e religiosa. Ele era chamado de Manicongo ou Nitotila, ok? Formando então assim o Reino do Congo. Pessoal, vale destacar, né, que esses povos bantos, quando a gente fala de bantos, a gente está falando de um grande conjunto de povos agrupados por afinidades étnicas e linguísticas, ok? Localizados nos atuais territórios da África Central, Centro-Ocidental, Austral e parte da África Oriental, ok? Seus antepassados, falantes de uma língua ancestral que se convencionou chamar Proto-Banto, né, eles empreenderam durante séculos uma das mais impressionantes migrações humanas de que se tem notícia, ok? É aquela região de expansão que eu assinalei para vocês no começo do slide, né? Desde aproximadamente o século X a.C. até o século X depois de Cristo, eles espalharam-se por diversos lugares do continente africano, influenciando povos que eles conquistavam e também se deixavam, né, influenciar por esses povos. Esse contato com outros grupos acabava influenciando, enriquecendo a cultura dos bantos. O que unia essas tribos era o compromisso de fidelidade ao rei, né, o Manicongo, que era o senhor do Congo. Os membros do reino consideravam que ele tinha atributos para governar, né, era uma pessoa ideal para governar o reino do Congo, porque enxergavam nele justiça e imparcialidade, além de poderes sagrados, né, o que atribuía também a ele uma figura religiosa. Dele dependiam a saúde, a fertilidade e a abundância do reino. O Manicongo tinha grande autoridade, mas ele não tinha um poder supremo, né? Nesse reino existia um conselho que era formado por lideranças das províncias que compunham o reino, né, que participavam então da administração em assuntos relacionados à guerra, ao comércio, entre outros assuntos, ok? Entre as atribuições desses governadores, né, do conselho, estava também a coleta de tributos, os impostos, então, e a função de repassar esses tributos ao rei. A formação do conselho dos 12 membros que compunham, né, esse conselho, né, dessa formação,
4 eram mulheres que representavam os clãs das avós dos reis. Interessante, né? Essa participação das mulheres. Os moradores do reino pagavam tributos como forma de receber uma proteção divina do Manicongo. Então, os moradores, né, pagavam impostos e recebiam em troca proteção do rei. Observem essa gravura ao lado, né? Essa imagem é uma representação desse Manicongo, né? Do rei do Congo. As famílias, elas entregavam uma parte do que produziam para o chefe da aldeia. Esse chefe, por sua vez, pagava o tributo ao chefe da tribo, que pagava tributo ao rei. Os tributos eram pagos com moedas, ok? Representadas por conchas, mas também alimentos como o sorgo, que é um cereal, né? E produtos de valor comercial e simbólico, como pele de animais, por exemplo. Parte do que se arrecadava como impostos era guardada nos celeiros do rei e reservada para ser utilizada em anos de seca ou de má colheita. Outra parte era usada pelo Manicongo, pelo rei, para sustentar sua guarda permanente e também para demonstrar o seu poder. Ok? A sobrevivência desse reino era assegurada pela pecuária e pelas atividades agrícolas praticadas nas aldeias. Em regiões menos férteis, a pesca e a caça complementavam a alimentação da população. Nas cidades, praticava-se o artesanato, que com o passar do tempo foi se especializando. Havia ceramistas, ferreiros, escultores de madeira, cesteiros e tecelões. Também havia o comércio. E parte do que sobrava, então parte do excedente, era trocado por produtos trazidos pelas caravanas que passavam pela região, tais como ferro, objetos de marfim, cerâmica, tecidos, vegetais e joias de cobre. Nas transações comerciais eram utilizados como moedas o sal e o zimbo, uma pequena concha espiralada, cor de pérola ou cinzenta. A sociedade do Congo, pessoal, assim como a de Gana, era estratificada, ou seja, existia uma divisão social, né, uma distinção social. Na base, percebam nessa pirâmide ao lado, na base nós temos os escravizados, né? Eram pessoas que tinham sido capturadas em guerras, ok? Quem que era considerado escravo nesse período? Quem era capturado em guerras, ok? Vamos observar essa imagem da pirâmide, né, a pirâmide social, aqui ao lado. Os nobres, pessoal, eles, assim como o Manicongo, eles estão em uma posição elevada, né? Então, Manicongo e sua corte, que é formada por parentes, estão no topo. Abaixo, a guarda permanente. E logo abaixo, os nobres, né, que são os chefes das aldeias. Abaixo, comerciantes e artesãos, que moravam nas cidades. Depois, agricultores, que moravam nas aldeias. E, por último, os escravizados. Os nobres, assim como o Manicongo, costumavam se vestir com luxo, né? E quem não pertencia à nobreza vivia de maneira modesta, andando descalço e trajando tecidos mais simples. Já os escravizados usavam apenas uma tanga e um pano amarrado na cintura. Então percebam que as formas, né, as vestimentas, elas possibilitavam distinguir a que grupo social essas pessoas pertenciam no Reino do Congo. A influência do povo banto entre os brasileiros é muito marcante, pois muitos africanos que foram trazidos à força para o Brasil a partir do século XVI pertenciam a esse tronco linguístico. Então, boa parte dos homens e mulheres escravizados que vieram para o Brasil, trazidos à força, eram de origem banto. Essa influência pode ser percebida
né, pode ser percebida quando pronunciamos palavras como moleque, cafuné, caçula, cochilo, bobó, gingá, batuque, samba, tagarela, zanzá e muitas outras palavras. Agora eu peço que vocês, na página 175, acompanhem comigo o poema Quitutes, de Eneida Gaspar. A autora valeu-se basicamente de palavras e alimentos relacionados ao tronco linguístico banto para escrever então esse texto. Vamos lá então. Quitutes. A quitanda tem moganga. Moganga é a moranga, né? Coco, quiabo e dendê. Tem fubá, farofa e guandô. Né? Guandô é comida feita com camarão seco, né? E sementes. Ok? Maxixe, inhame, giló, manjericão, mocotó. A quituteira foi lá, fez tareco e quibaba. Né? O tareco é tambor, né? O quibaba é o alimento preparado com milho verde e feijão. Tutu, curau e pirão. Sarapatel, pururuca. Angu, quibebe, quindim. Fez moqueca e mungunzá. Mungunzá é um mingau feito com milho branco, né? E leite de coco. Tá? Leite e leite de coco. Tem cachaça na moringa, tem cocada na cabaça. A cambada empanzinada, né? Empanturrada. Zonza, bambeia e babau. Então, pessoal, vocês podem perceber, né, no nosso dia a dia, né, que existem muitas palavras de origem banto, tá? Antes de encerrar a aula de hoje, proponho, né, a resolução da atividade 3 da página 176. Vamos lá? Leia o texto abaixo da historiadora brasileira Marina de Mello e Souza e responda às questões. Banza Congo, capital do Reino do Congo, era uma cidade do tamanho das capitais europeias da época. O Mani-Congo vivia em construções que se destacavam das outras pelo tamanho, pelos muros que a cercavam, pelo labirinto de passagens que levavam de um edifício a outro e pelos aposentos reais que ficavam no centro desse conjunto e eram decorados de tapetes e tecidos de ráfia. Além do Mani-Congo e sua corte, moravam na cidade artesãos, comerciantes, soldados, agricultores e cativos. Os limites do reino eram traçados pelo conjunto de aldeias que pagavam tributos ao poder central, devendo fidelidade a ele e recebendo proteção tanto para os assuntos deste mundo como para os assuntos do além. É uma versão, então, das autoras elaborada com base em, né, um texto da Marina de Mello e Souza, em África e Brasil africano. Ok? Uma publicação de 2006. Questão A. De que forma o fragmento do texto acima compara o Reino do Congo à Europa? Bom, pessoal, dá para a gente estabelecer, então, uma relação de grandeza, afirmando que a sua capital, Banza Congo, era do tamanho das capitais europeias. Ok? Questão B. No trecho grifado do fragmento, lemos que as aldeias recebiam proteção do Mani-Congo, tanto para assuntos deste mundo como para assuntos do além. Explique essa passagem com suas palavras. O que vocês podem trabalhar aí, né? A proteção para assuntos deste mundo refere-se à defesa em caso de ataque. Por isso o Mani-Congo tinha soldados. E a proteção para assuntos do mundo do além refere-se aos poderes sagrados do Mani-Congo, de quem dependia a fertilidade e a abundância, o sucesso do reino. Ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós conhecemos os bantos e algumas de suas influências, né, na cultura brasileira. Com isso, nós encerramos este módulo. Na próxima aula, iremos conhecer outro importante reino africano, né, que sempre desperta muita curiosidade de vocês.
o Egito Antigo. Ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a nossa próxima aula.